Olá, o Videocast Caráter recebe o senador Eduardo Girão aqui na sede do Jornal Estado. Senador, muito obrigada pela sua presença. Que agradeço, Gabriela. Uma honra estar aqui com vocês. Kelly, muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo, estou aqui para a gente trocar ideia sobre a nossa terra da luz, né? Sobre esse momento decisivo que a gente vive aqui no estado do Ceará. Senador, qual é o seu caráter? Olha, o caráter de uma pessoa que sabe das suas limitações e imperfeições, mas que tenta melhorar a cada dia, né? Que procura servir a Deus e sabendo que a vida é passageira, né? E que a nossa verdadeira pátria é a do mundo espiritual. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então eu procuro ter muito isso em mente para guiar as minhas ações aqui na Terra. Caráter, todo mundo tem. Pode ser bom, pode não ser bom, mas todo mundo tem, verdade, senador. Verdade. Muito bem-vindo aqui ao Caráter, Jornal Estado. Obrigada, o senhor também, uma fonte muito tranquila. Quando eu preciso falar, o senhor vai, me acode. Se não puder atender, manda o áudio. Muito obrigada. Como jornalista, eu gostaria de agradecer a sua presença também aqui. Eu agradeço a você, sempre muito presente, né? E assim, atuante e com muita responsabilidade no que faz. Isso é importante. Muito obrigada, senador. É um elogio muito honroso para mim. Que bom, querida. Falei rapidamente com o senhor na última segunda-feira, e a convenção, o senhor nos disse que no próximo dia 2 vai ratificar o seu nome, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco de como é que estão os ânimos para a convenção e se o senhor puder nos adiantar quantos candidatos vão ter na nominata, tanto de federal, se vai ter de estadual, só para a gente ter um desenho aí do novo nessas eleições agora. Olha, se Deus quiser, a gente vai ter aí uma surpresa muito boa, né? O Partido Novo é um partido que é diferente, né? É um partido que procura ter a coerência no pensar, no falar e no agir. Hoje a gente está vendo a direita, que se achava que era direita no estado do Ceará, se debandando para a esquerda. Ou seja, não era direita, era centrão, na verdade, trocando por cargos. Então a gente está com um grupo pequeno, mas de pessoas de muito valor, de muitos princípios. E a gente lança, vamos fazer o 7º pré-lançamento em Iguatu, no sábado agora, 14 horas. Quem for de Iguatu, eu sei que esse videocast vai para todo o estado, além do nosso Ceará. Então, nós vamos estar lá. E no dia 2, ou seja, uma semana depois, a gente vai fazer aqui em Fortaleza a nossa convenção. Nominata completa, né? A gente está só ajustando alguns outros nomes dentro da chapa, inclusive para o Senado também, né? Então, a questão da vice também é um ajuste fino que a gente está tendo, mas a gente vai chegar bem redondinho para apresentar para a sociedade cearense uma alternativa de um Estado eficiente, mais enxuto, né, respeitando o dinheiro de quem paga imposto. Isso eu já trago desde que eu era pequeno, produzindo, pagando imposto, e a gente sabe o quanto isso pesa e trava o desenvolvimento. E também respeitando a vida desde a concepção, né? Somos conservadores, sim, contra a legalização de droga, em defesa da ética. Nós estamos vendo o escândalo do Banco Master, o requerimento é meu para apurar isso. Nós estamos vendo o escândalo do INSS, eu estive na CPI como titular, e estão lá 40 pessoas presas, já por causa, não tenha dúvida, da CPI, da CPMI, né? E a gente precisa avançar aqui no Ceará, muitos focos de corrupção, né? E a gente tem muitas ideias para colocar a bola no chão, né? E procurar fazer um trabalho ético, um trabalho com muito respeito ao cearense. Senador, justamente sobre ideias, essa semana mesmo o senhor voltou a criticar o candidato Ciro Gomes, critica também o governador Eumano. A gente queria saber qual é exatamente a divergência na campanha política entre o senhor e a oposição, Perfeito. Que também é o Ciro Gomes. Água e óleo. Né, com todo respeito à pessoa do Ciro Gomes, aliás, um cara muito inteligente, né, com todo respeito ao Eumano, uma pessoa muito acessível, muito assim, humana,
vamos dizer assim, não tenho nada contra as pessoas, mas as ideias deles. E o teatro que é feito. Porque o que está acontecendo aqui no Ceará, e isso a gente vai procurar mostrar na campanha, é o teatro das tesouras. É a reedição clássica, só que regional, daquela história do PT e PSDB, né? Fingindo que está ali naquela... trocando 6 por meia dúzia. Então, exatamente aqui, o Elmano do PT, quem colocou o PT no poder foi o Ciro Gomes, né? Lá atrás, ele que criou o Camilo, o Cid, e agora tiveram uma divergência, né? Por projeto de poder pelo poder. Aí vem história de traição, vem história de briga e tal, e a gente não está aqui para brigar. A gente está aqui para oferecer propostas para a população, olhar para o povo cearense. E isso eu tenho demonstrado no próprio Senado Federal, né, com ações nos 184 municípios do estado, né, levando para todos os recursos, independente se é do PT, se é do PSDB, de que partido seja, né, mas a gente vai fiscalizar. Então a gente comigo, a gente não tem perseguição a ninguém, muito pelo contrário, tem entrega, tem resultado. Eu vejo política não como meio de vida, como essa turma passou a vida na política. Esses aí que estão colocando o nome, que já tiveram aqui no governo, que estão na tragédia atual desse governo do PT, né, ou uma volta ao passado, como é o Ciro Gomes, a gente merece mais. Eu acho que o Ceará, ele merece muito mais. Então, eu não estou para brigar, eu estou para oferecer alternativas para o povo cearense nas áreas mais sensíveis, segurança, saúde, que está uma calamidade, pouco se fala nos hospitais, pessoas aí com 7 meses, que eu vejo isso, andando pelo interior do estado, 7 meses esperando uma cirurgia simples, aí está chegando a hora dela, vem outro, entra na frente, por quê? Porque é amigo de um político, né? Isso não pode acontecer, isso é um desrespeito com o cidadão. Vamos abrir a transparência dessas listas, para as pessoas saberem quem, pode não ter o nome, mas vai ter lá garantindo a privacidade, mas vai ter as iniciais, entrou no dia tal, o outro que passou na frente está por questão de vida ou morte. Tudo isso a gente vai procurar fazer. Existem algumas cidades que já têm essa lista aberta, exatamente como o senhor está falando. Tem, mas a maioria não. Né? A maioria, por exemplo, não tem... Algumas cidades, não estou falando do Ceará, não. Por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aqui nós vamos instituir isso. Né? Vamos instituir outra coisa. Batalhão do Raio, para todos os 184 municípios. Mas tem que ter, a partir de 30 mil, a população. Não vamos colocar todas. E um dia que você vai tirar dinheiro para isso. Onde é que você vai tirar isso aí? A minha vida toda foi fazendo essa gestão, né? Na vida privada, com empresas, né? Que geramos 7 mil empregos ao longo desse meu caminho empresarial, e no próprio Fortaleza Esporte Clube, onde eu assumi em 2017, o clube cheio de dívidas, todo desorganizado. Nós profissionalizamos e fizemos um trabalho de unificação, de diálogo. Eu sou uma pessoa do diálogo, converso com todo mundo. Só não vou me vender por princípios, não vendo o que eu acredito, né, as nossas ideias. E aí, no Fortaleza, nós organizamos e o clube subiu, se organizou. Depois entrou a política e aí voltou a desorganização de novo. Está aí o resultado. Mas eu avisei lá atrás. No ano passado eu avisei, fui criticado, mas disse, nós estamos criando uma dívida impagável no Fortaleza. E estamos vendo o problema. Então, no estado do Ceará, onde é que eu vou cortar? Eu vou cortar, se assim for a vontade do cearense, né, das pessoas que me derem a oportunidade, Deus também, eu vou fazer uma gestão com responsabilidade para acabar com politicagem. Né? Você tem aí uma quantidade absurda aqui no estado do Ceará de cargos comissionados que as pessoas vão lá bater o ponto e vão embora. Né? Então, porque é amigo do rei, e agora está trocando 6 por meia dúzia, que se diz que vai trocar, né? Está aí nos 2 principais na pesquisa, o Ciro e o Elmano, aí sai o amigo do rei de um, vai entrar os amigos do rei do outro. Não, nós vamos fazer uma gestão técnica. E eu não estou inventando a roda, não. O Romeu Zema, que é o nosso governador de Minas, pré-candidato a presidente, pegou o estado exatamente como quem ganhar a eleição vai pegar aqui no Ceará. Quebrado pelo PT.
desorganizado. A nossa dívida, nós estamos com a dívida hoje de 24 bilhões de reais, o estado do Ceará. Antes do PT, você tinha a metade disso. Com o PT, aumentou 13 bi. Então, nós vamos precisar pagar isso. Alguém vai ter que pagar. Agora, como é que a gente vai fazer? Enxugando a máquina, né, e colocando os recursos na segurança, na saúde e fazendo uma gestão com responsabilidade. Eu não vou usar avião, como o Eumano fica usando, para cima e para baixo, de helicóptero, né, gastando aí fortuna, dezenas de milhões de reais. Né, você pega, ele usou um helicóptero para ir daqui para Maracanaú, de Fortaleza para Maracanaú. Né? Então isso, quem é que paga a conta? Quem paga a conta é o contribuinte cearense, que teve um aumento de 18% para 20% em média do ICMS, com o Eumano. Nós vamos reduzir isso, mas nós vamos reduzir isso cortando privilégios. O Romeu Zema fez isso lá no Estado, inclusive privilégio de político, né? E organizou o Estado, gerou 1 milhão de empregos e está aí com uma alta popularidade tão grande que venceu lá a reeleição no segundo turno com tranquilidade. O senhor falou de gestão, falou um monte de número que a gente não tem como checar neste momento, mas vamos seguir aqui a nossa conversa da política. Só uma amenidade, eu não pude deixar de observar que o senhor, quando falou do Fortaleza, olhou para o nosso querido repórter Henrique Klein, que está aqui, que é fortalezense. Eu fui dizer que ele era fortalezense e aí ele... O nome dele tem uma americanizada, o meu filho é Henrique. Né, brasileiro, mas você está com a camisa do Brasil. Não sei se dá para mostrar, não dá não, vou mostrar a camisa do Brasil. Senador, vamos lá. Vamos pegar um pouco desse cenário de animosidade, né, de divergência. O senhor sempre foi muito próximo do presidente da Federação União Progressista, Capitão Wagner, né? Se a memória não me falha, salvo o melhor juízo, o senhor chegou a ser coordenador da campanha dele na prefeitura, né? Tá bom aqui, né, senador? Tá muito bem. Senador, mas houve claramente uma distância entre o senhor e o Capitão Wagner, né? Eu cheguei a fazer essa pergunta quando ele esteve aqui recentemente e ele trouxe muitos louros, fala muito bem do senhor, mas também falou do quanto ele, segundo a versão dele, né, colaborou para apresentar o seu nome para a sociedade cearense, né? Verdade. Então, mas claramente aconteceu alguma coisa. Eu queria entender o que foi que aconteceu. Não, em primeiro lugar, a gratidão eu tenho muito grande ao Capitão Wagner, né? Ele foi a pessoa que me convidou para entrar na política, com aquele espírito combativo dele, né? Era Davi contra Golias. Quem era o Davi? Era o Capitão Wagner, e o Golias era os Ferreira Gomes. Uhum. E eu sempre admirei muito o Capitão Wagner por estar ali lutando praticamente sozinho. E eu me somei a ele quando ele me convidou. É verdade, ele me apresentou o Estado, né? Me levou para... E ele foi fundamental, né, na nossa eleição. Tenho muita gratidão e procurei, durante o mandato, ajudá-lo em vários momentos, né? E, assim, praticamente todo o mandato. E fora do mandato, eu fui coordenador da campanha dele. Sua memória está perfeita, né? Na campanha que ele quase ganha a eleição aqui em Fortaleza. Coordenei outra campanha dele, não coordenei, mas ajudei bastante. Eu fui o coordenador, outra eu ajudei, inclusive com recursos, né? E, assim, eu estou feliz, porque eu acredito que o Capitão Wagner é uma pessoa que merece o apoio. São escolhas a vida da gente, né? Ultimamente ele fez a escolha de caminhar ao lado com aquele que ele sempre combateu. E não era combate assim, era coisa até muito assim, de adversário ferrenho na política e tudo, né? Falando que eram coronéis que estavam aqui, que a família Ferreira Gomes era isso, era aquilo, e eu continuo achando isso, né? Assim, a forma de... Hoje mesmo eu estava vindo para cá e recebi a informação que um vídeo que a gente colocou, que a gente tem uma série chamada Os Invotáveis, né? O Zema tem Os Intocáveis, e eu fiz Os Invotáveis, para mostrar um pouco da história do Ceará, desse Teatro das Tesouras, né? De quem estava junto com quem, para as pessoas entenderem a questão do teatro que está sendo feito aqui para enganar o cearense. E aí eu recebi a informação de que o PL entrou na justiça para tirar o meu vídeo, e aí tirou. Quer dizer, se eu sou tão irrelevante assim, tão inofensivo,
por que estão indo atrás de tirar um vídeo meu que está questionando essa incoerência que o Brasil todo está vendo? Né? A incoerência E o partido PL que defende a liberdade de expressão não faz sentido. Para mim, tem que ter aí os Ferreira Gomes, a oligarquia, como se tivesse sequestrado o PL, né, para fazer esse tipo de coisa. Porque isso não combina. O PL está comigo lá a nível nacional, lá em Brasília, e a gente luta pela liberdade de expressão. Você é testemunha disso. A gente luta contra a censura, né? Então, o que está acontecendo aqui é algo, assim, horripilante que a gente está vendo. Bem rapidinho, Gabi, só para me surgir a curiosidade que o senador falou, mas o senhor tentou atrair o capitão Wagner para o seu nome, para sua potencial campanha? Houve essa tentativa, Wagner, vamos aqui, encosta comigo, e de repente ele fez uma outra opção? Desde a eleição de 2022, né, que existia a possibilidade de eu vir candidato ao governo, né, eu cheguei a conversar isso com o capitão Wagner e tudo, ele se lançou e eu respeitei, né? Foi uma coisa que foi talvez, no meu modo de ver, assim, precisava ter conversado um pouco mais, porque existia um diálogo para a gente definir quem seria o convidado. Ele lançou e eu apoiei. Eu estava com ele no palanque, estava fazendo o que eu podia fazer, eu fiz, enquanto isso é coisa do passado. Agora, na prefeitura de Fortaleza, eu pedi o apoio dele. Né, eu disse, olha, vamos junto aqui, me apoia e tal. Ele resolveu manter a candidatura. Infelizmente eu não tive tempo de TV, nem debate eu consegui participar, fui tirado no meio de um debate, não aconteceu isso em nenhum lugar do mundo, aconteceu aqui no Ceará. E eu estava na fila para votar com a minha família, e as pessoas viram o nome e disseram, Girão, me dava um abraço. Girão, que número é esse na tua... Eu não sou candidato a prefeito. O senhor é candidato a prefeito? Meu Deus! Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas não tomaram conhecimento. E, assim, eu vejo que, a partir dali, o capitão fez uma escolha de abraçar aqueles que ele sempre foi, vamos dizer, adversário. Eu não vou usar a palavra inimigo, porque eu acho que a gente não tem que ter inimigo em lugar nenhum. Girão, mas tudo que o senhor falou até agora corrobora para a questão que é difícil demais fazer política sozinho não dá. Não. Então, além do capitão Wagner, a gente vê aí uma outra pessoa, Danilo Forte, deputado federal. O senhor também se afastou nesse momento e já foi próximo. Qual é a diferença ideológica entre vocês? Não, o Danilo, assim, eu tenho respeito por ele, mas nunca foi muito próximo, não. Né? O Danilo não, o capitão Wagner sim. Né? E o grupo continua, só que alguns foram para o outro lado. Eu não mudei de lado. Eu continuo no mesmo lado que eu estou. Né? Contra a oligarquia dos Ferreira Gomes, que eu acho que já deu o que tinha que dar. Colocaram o PT no poder. O Ciro foi ministro do Lula. O Ciro disse que o impeachment da Dilma foi golpe. O Ciro ele bate no peito dizendo que redigiu o processo que tira o Bolsonaro da eleição. Né? Se a turma do Bolsonaro, aqui uma parte, vai votar no Ciro, é uma questão de amor próprio. Eu vejo uma questão até de amor próprio que pode ser questionado, porque não faz sentido nenhum um algoz da direita e dos conservadores histórico. O Ciro não é a favor da vida desde a concepção. O Ciro não é contra a legalização de droga. O Ciro não fala no Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Cogita Deus e o mundo para apoiar. Ele já é igual aquela biruta de aeroporto. O vento dá e muda. Ele já disse que ia votar no Aldo Rebelo semanas atrás. Depois disse que ia votar no Ronaldo Caiado. Depois disse que ia votar no Aécio Neves. Agora volta para o Ronaldo Caiado, o Renan Santos, um cara que critica o Bolsonaro, a família dele, de manhã, de tarde, de noite, igual o Ciro. E vai, entendeu? Não faz sentido. Tem receio de ser usado ali como mais uma voz contra a própria direita, contra a própria oposição? Veja bem, que oposição é essa? Né? Uma oposição que só pensa no poder pelo poder, isso é oposição? Quem que está olhando para a população cearense? Eu não vejo que seja oposição. O cara que colocou o PT no poder, o cara que tem uma história com o PT, que votou no PT,
O cara que queria prender pastores e padres, eu sou conservador. Entendeu? Então, não faz sentido. E eu digo uma coisa para você, se tivesse um candidato conservador, juntado... não é o Girão. Por que eles não querem o Girão? Porque o Girão faz a coisa certa. Porque o Girão, ninguém pega aqui na munheca do Girão para dizer, o Girão não faz acordo. Uma coisa você pode dizer, olha, eu tenho limitações e imperfeições, e muitas, não são poucas não. Mas coerência na política e ver como missão de vida eu vejo. Então nós não estamos só, nós estamos com um grupo legal, tem a Carolina Siebra, uma mulher que está há muito tempo na política, apesar de jovem, defensora dos presos políticos que a gente tem em pleno século XXI, mais de 2.000. Mais de 2.000. O que é que Ciro Gomes falava sobre isso durante esses 3, 4 anos que essas pessoas estão presas, estão com a vida devastada? Zero. Então, além dele ignorar o Flávio, eu acho que ele rejeita o Flávio Bolsonaro. E essa turma apoiar não faz sentido. É por cargo ou por outras coisas. Bom, daqui a pouco a gente volta para esse tema de política. Vamos para a economia agora, um pouco falar de economia. Senador Eduardo Girão, na sua opinião, quais são os gargalos da economia no Ceará e qual seria a solução? Vamos lá, isso aí, a economia do estado do Ceará é algo que mexe com os brios da gente. Porque o cearense é um povo empreendedor. O cearense é um povo que tem muitas possibilidades se tiver o Estado não atrapalhando. E eu digo isso porque eu senti na pele, né, como empreendedor. Quando a gente vê esses impostos sendo aumentados, quando a gente vê a máquina pública inchada com gastos desnecessários, por exemplo, propaganda, eu tenho que falar. Né, o governo do PT é um governo perdulário ao ponto que gasta mais do que o estado de Minas Gerais, que é 4 vezes maior. O estado do Ceará gasta mais em propaganda e publicidade. Entendeu? Esse dinheiro, será que é necessário isso tudo? Ou isso é usado para controlar a imprensa do estado do Ceará? Uma parte dela. Vamos ver como é que está essa situação da democracia aqui. Tem colegas seus que receberam representação há pouco tempo atrás, cabelo branco, porque leram o Diário Oficial do Estado das Compras. Isso é normal na democracia? Não. Então, esse dinheiro que é usado para essas coisas, nós vamos usar para os hospitais que estão sucateados, para as policlínicas, assim, totalmente, você dá dó quando você chega lá. Tem muitas prefeituras que eu chego, não tem nenhum hospital, anota isso que eu estou falando, do estado do Ceará que poderia receber emenda parlamentar, estaria apto para receber emenda parlamentar, pode, que não recebeu o recurso do nosso mandato. Nós mandamos para todos os hospitais do estado do Ceará. Às vezes eu chego lá e vejo equipamentos, as únicas coisas novas de 8 anos são os nossos equipamentos. Um negócio assim, inconcebível. E olha que eu não uso orçamento secreto. Eu denuncio isso, né? E a gente consegue colocar isso lá. E por que o governo do estado não apoia? As pessoas estão à míngua. Que é outra questão do autismo. As mães atípicas. A gente está vendo uma situação assim, até 2040 nós vamos ter cada núcleo familiar com um autista. Isso aí agora, daqui a 10 anos. Está crescendo demais. O que o Estado se preparou? Muito pouco. Sabe o que é que a gente fez no nosso mandato? O IPRED fez 40 anos agora. O IPRED é uma referência do Estado do Ceará, de arrepiar. Sim. Nunca tinha saído de Fortaleza, nunca tinha aberto uma base fora de Fortaleza. Nós levamos o nosso mandato, levou o IPRED para Quixadá, já está lá 2 anos funcionando. Todo o sertão central e Vale do Jaguaribe sendo atendido. E estamos levando para Iguatu agora. Né? Já está com o local, já está sendo construído. Parte de saúde. Tudo isso a gente faz com o mandato, sem caneta na mão. Você imagina com a caneta de governador. Né? Nós levamos o Hospital de Amor. Tu sabe o que é o Hospital de Amor? É a maior referência da América Latina do enfrentamento ao câncer de mama e colo de útero. Lá de Barretos, de São Paulo. Nós levamos para Juazeiro do Norte,
para atender toda a região do Cariri e junto uma carreta, aquela carreta que faz exame, que tem médico, que tem tudo. Nós levamos para lá. Foi o maior investimento do nosso mandato. 36 milhões de reais. Tá lá prontinho, negócio de primeiro mundo. Lá, a gente deu até o nome de Bezerra de Menezes, né, o centro lá. É um grande humanista daqui. Então, assim, se a gente está podendo fazer isso enquanto mandato, você imagina... Então, voltando para a economia. O Estado tem que reduzir impostos. Isso é uma coisa que eu vou fazer, né? Reduzir impostos, porque isso faz a economia girar, emprego e renda para as pessoas. Menos burocracia. A gente tem que destravar, que fortalecer a meritocracia para que as pessoas sintam segurança em investir no estado do Ceará. E aí a segurança pública é fundamental. Qual é a nossa vocação? Nossa vocação é turismo. E a gente tem, além Cruz, ali, Jericoacoara... Turismo, serviços, comércio... Comércio muito, gera muito emprego, mas o turismo é muito da gente, sabe por quê? Porque aqui nós estamos bem pertinho, é o ponto mais próximo do Brasil para a Europa e para os Estados Unidos. Se a gente tiver segurança de qualidade aqui, a gente vai ter com essas praias. Você tem serra, você tem o plantation nas plantações, você tem o tipo de turismo que existe lá no Havaí. A gente pode fazer tanta coisa aqui, agora tem que ter segurança para as pessoas sentirem. Então tem muita possibilidade para geração de emprego e renda e o cearense vai ter essa oportunidade. Senador, eu vou voltar para a política, Gabi, mas eu queria fazer só uma pergunta antes sobre a economia ainda. O senhor fala muito em reduzir, fala muito em carga tributária, né? Mas a gente sabe que nos estados, sim, sobretudo também nos municípios, mas sobretudo depois da reforma tributária, até porque a própria Constituição prevê isso, a discussão tributária ela é concentrada no Congresso Nacional, né? Foi levado aí eu lhe pergunto qual é a margem que o senhor, se for eleito governador, no caso, né? Qual a margem que o senhor teria para fazer mudanças tributárias, contando, por exemplo, com a Assembleia Legislativa, que é o seu braço legislativo aqui no tem Estado? Que ser. Né? Eu tenho que trabalhar com a Assembleia Legislativa, né, levando para eles. E eu quero ver quem é que vai votar contra diminuir imposto. O que a gente puder fazer, diminuindo a máquina pública aqui, enxugando, e dá para enxugar muito. Por exemplo, de secretarias, nós temos 36 secretarias. O Elmano botou... Assim, é um absurdo. Para quê que ele fez isso? Para acomodar partidos políticos, os apoios políticos, essa coisa toda. Nós vamos reduzir a metade. E não vamos perder a eficiência. Nós vamos fazer com que as coisas funcionem, mas funcionem sem politicagem. Sem vamos dizer, troca de favores, né, o tomar lá da cá. É esse tipo de política que a gente acredita. E que o Zema fez e que deu certo. A partir do momento que você enxuga, que você consegue ter um Estado mais organizado, dá para você propor para a Assembleia, por exemplo, a redução do ICMS. Vamos reduzir. Sendo uma Sim, não tem problema. E o diálogo que a gente vai ter com o próximo governo, que eu espero que seja de direita, espero que mude de verdade, porque o Brasil não, no meu modo de ver, não aguenta mais os gastos do governo Lula absurdos. Tanto é que a maior carga tributária do mundo é a nossa. Eu votei contra essa reforma tributária, você sabe disso, né? E mostrei que a gente tem uma carga que é impensável. A partir do momento que a gente tiver esse diálogo, fizer a redução aqui, por que não pode propor? Podemos sim, e vamos contar com apoio, vou dialogar. Brasília, a gente deixou muitas amizades também, né, e muitos contatos, sabe como funciona, onde as dormem, né, e vamos dialogar. Repito, eu sou adversário do PT e daqueles que são aliados do PT ou são eternos aliados, foram, né, e vão voltar a ser. Por exemplo, o Ciro. O Ciro vota em quem no segundo turno entre Flávio e Lula, por exemplo? Eu não tenho dúvida. Né? Será que ele vai viajar de novo para a França? Né? Ou vai se definir? Eu voto no Flávio. Se for Flávio e Lula, eu voto no Flávio, não tenho dúvida. Meu candidato é o Zema, hoje, que eu acredito que seja melhor para o Brasil. Mas se não, eventualmente não for, é Flávio. Então, o Brasil mudando ou não, nós vamos dialogar.
Com licença, o senhor é pré-candidato ao governo do estado. Sim. Mas num eventual segundo turno em que o senhor não esteja, o senhor votaria em quem aqui? Vamos lá, para falar para você. Eu estava até falando da Carol Siebra, tem o general Guilherme Teófilo, que é o nosso candidato ao Senado. Nós temos um grupo que está crescendo, as pessoas estão entendendo. Ontem eu fui para o lançamento da candidatura da pré-candidatura do general Teófilo, foi um negócio assim, de gente em pé, em tudo que era lugar. Eu me surpreendi porque no meu lançamento, em 2018, para o Senado, não tinha tanta gente como eu vi ontem. As pessoas estão incomodadas com esse conchavo que houve entre Ciro e PL. Né? Então, assim, eu não me vejo fora desse segundo turno. Eu não quero cogitar, eu não quero cogitar, mas segundo turno, se for fulano... Não, eu sou muito esperançoso, tenho muita fé. Uma agonia de cada dia, né? A vida é uma agonia de cada continua. dia. Eu vou voltar para Brasília, Gabi. Senador, o senhor tem uma bandeira claramente a favor de impeachment de ministros do STF, né? A ala direitista e extremista do Congresso, sobretudo do Senado, tem se movimentado para conseguir eleger senadores, para ter quórum, para votar ali impeachment do ministro do STF e fazer, de certa forma, uma pressão em cima da presidência. A gente sabe que em Brasília só se vota o que o presidente quer, né? Então, se você tem um quórum maior, o presidente do Senado, no caso, só vota no Senado que o presidente negociou para votar, né? Se tiver um quórum maior da ala direitista, claro que faz uma pressão maior na presidência, e me parece razoável imaginar que os direitistas, PL, republicanos ali do Senado, o seu próprio partido, né, querem isso. Qual é o senhor vai sair? A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, o senhor sai no finalzinho de janeiro do ano que vem, né? Não vai concorrer, naturalmente vai sair. Eu lhe pergunto, qual é o caminho que o senhor vai deixando pavimentado para essa possibilidade de uma construção de um quórum maior contra ministros do STF? Sua pergunta é perfeita. Eu só faço uma ponderação quando você fala extremista, né? Porque é como se nós temos mostrado no mandato, e eu vejo muitos colegas que são taxados de extremista porque defendem impeachment de ministros, tem nada a ver com extremismo. Isso tem a ver com cumprir a nossa Constituição Federal. Eu tenho o maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal, e sempre falo isso. O Supremo é importante para o Brasil. Porém, alguns ministros que estão lá não explicaram 129 milhões das suas esposas com o Banco Master, a maior fraude do sistema financeiro do planeta Terra. Não explicaram o resort Taiaiá da sua família. Não explicaram ficar andando de avião para cima e para baixo. Não explicaram o contrato com a CBF de quase 10 milhões e dando liminar para ministro para o presidente da CBF voltar. Não explicaram o inquérito que está aberto. Kelly, está aberto o inquérito há 8 anos, 7 anos e meio, que é o inquérito das fake news, que qualquer estudante de direito do primeiro semestre sabe que não pode um inquérito desse ficar aberto. Ele tem que ter prazo, tem que ter fim, tem que ter... Está rasgando o ordenamento jurídico. Isso não é ser extremista, isso é cumprir a Carta Magna. Então, as pessoas, você sabe, a penúltima, antepenúltima Paraná Pesquisas me deu com 33% aqui para o Senado. Eu estaria com a minha reeleição encaminhada para o Senado. Mas eu sou contra a reeleição, você sabe disso. Eu tenho emenda para acabar com a reeleição no Brasil e aprovei. É uma emenda minha que o PL destacou lá e a gente conseguiu aprovar por unanimidade na CCJ para reduzir, inclusive, o mandato de senador de 8 para 5 anos. Eles queriam aumentar para 10. Então, política é um tripé. É coerência, integridade e coragem. Eu sou contra. Eu olhei nos olhos dos meus conterrâneos em 2018 e disse, eu sou contra. Se eu for para o Senado, eu vou ficar os 8 anos. E eu disse várias vezes, repeti isso, e estou trabalhando. Então, político tem que ter palavra. Eu tenho palavra, eu não me seduzo por poder. Estou indo para o governo por quê? Se Deus me colocou nesse xadrez da política, é muito mais cômodo para mim chegar, sair, pegar, terminou, cumprir, pronto, acabou, saiu da política. Mas Deus me colocou. Antes da gente começar, o senhor falou das dificuldades da política e que está terminando o mandato. E que bom que está terminando, o senhor falou isso. Agora,
vislumbrando aí a candidatura ao governo do estado, que é completamente diferente do que fez no legislativo, que é gestão e sem, a gente volta àquela pergunta, sem experiência em gestão pública. Sim. Porque a gente fala em diminuir impostos e como é que segura e como é que assiste a população. É minha praia. Gestão é minha praia. Romeu Zema também nunca esteve na gestão pública, fez um belíssimo trabalho no estado, tanto é que foi reeleito lá no segundo turno, no primeiro turno. A Kelly me perguntou uma coisa, eu acabei sem responder a ela. Deus levanta outro. Tá? Eu estou saindo, mas tem muita gente de direita, conservador, e mesmo que não seja de centro, ou até de esquerda. Porque se a pessoa for cumprir a Constituição, independente de que espectro dela, ela vai lá e se o ministro estiver abusando, como já tem gente lá de outros espectros diferentes do nosso, que já está vendo, rapaz, esses ministros estão abusando mesmo. E já estão assinando pedido de impeachment. Tem lá. Então, assim, o que é que eu digo para você? A minha praia é essa. Gestão. Então, eu estou com muito entusiasmo de fazer isso, porque é um desvio de função do senador. Deram essa, para se perpetuar, emenda parlamentar. E não era para ter emenda parlamentar. No meu modo de entender, eu tenho uma PEC para acabar com emenda parlamentar. Não consegui as assinaturas. Claro, os parlamentares querem continuar com essa 50 bi do orçamento do governo federal para se perpetuar. Você sabe quanto o senador tem direito de emenda todo ano? 80 milhões de reais. Fora aquelas mordomias, carro com motorista, apartamento funcional, plano de saúde para a vida inteira dele, nos melhores hospitais do Brasil e do mundo e da família dele. Eu abri mão disso tudo antes de assumir. Tem um projeto para acabar com isso tudo, não anda, mas tem um projeto para acabar com isso tudo. Senão eu não estaria olhando nos olhos dos meus conterrâneos com essas mordomias. E as emendas, o que é que eu faço? Eu faço vamos dizer, a indicação republicana. Então, essa sua pergunta de como é que vai fazer, se a gente já tem esse desvio de função do parlamentar, de colocar as emendas e de fiscalizar as emendas que ele faz, é uma coisa um pouco de executivo isso. A gente vai fazer isso no estado do Ceará, sempre com diálogo, contato reto com a população cearense, né? Para quê? Para enxugar a máquina, para olhar para os hospitais, geração de emprego e renda, né? Por exemplo, outra coisa que a gente fez, tanto lá na região dos Inhamuns, como também no litoral norte do Ceará e no Vale do Jaguaribe, a gente está fazendo esse triângulo. Muitas pessoas para fazer hemodiálise, para controlar, fazer pressão e diabetes, tinham que andar 100 quilômetros. O nosso mandato está instalando centros nesse triângulo para que essas pessoas não precisem ir para Sobral, não precisem ir para Crateús, né, para que elas fiquem nos seus municípios fazendo isso. A hemodiálise já dura muitas horas, ainda mais 100 quilômetros na estrada. Pronto, isso é, e 3 vezes por semana, tu sabe. Né? Então a gente está acabando com isso. Se a gente, sem a caneta, está fazendo no Senado, tu imagina se eu estiver no governo do estado. Então eu tenho muita tranquilidade que a minha praia é a parte de gestão. No Fortaleza Esporte Clube, olhando para o Enio de novo, no Fortaleza Esporte Clube foi isso. A bola não entra por acaso. Ali foi organização, gestão. Nas empresas, a mesma coisa, entendeu? Então eu acredito que a vida foi me preparando na cultura. Já vim aqui no Jornal O Estado, antes de ser político, divulgar filmes que a gente produziu, né, teatro que a gente faz. Eu tenho essa vivência na cultura, em projetos sociais, e eu fico muito feliz. Agora tá filmando. Esse pessoal vai ver onde? Vai ver onde isso aí? Vai ver no videocast de caráter aqui, ó. Tá ali Olha o aí. Henry. Pronto. Tem que Tá resolvido. gente. Então, assim, eu tô bem tranquilo, sabe? Senador Eduardo Girão, a gente tem aqui o café para o próximo. Tá. O entrevistado anterior, que foi o coordenador da campanha, da pré-campanha, na época do candidato Ciro Gomes, deixou aqui uma pergunta. Vamos ouvir a pergunta de Lúcio Gomes. É perguntar se a pessoa, que vai estar aqui depois, se ele, colocando a mão na consciência, se ele
dar o exemplo. Se ele está procurando liderar pelo exemplo. Ô, Lúcio Gomes, obrigado pela pergunta. Você não sabia que era para mim, mas eu acho que nada acontece por acaso, né? É o que eu faço na política. É o que eu faço na política. Liderar pelo exemplo. Não uso mordomia do governo, benesses. Não tenho um parente meu indicado em lugar nenhum, né? Procuro não perseguir ninguém. Até os adversários políticos a gente ajuda. Temos que acabar com essas brigas. A população não quer saber dessas confusões, um esculhambando o outro. A população quer saber de propostas, né, de ideias. E é essa política que eu acredito. E é a que eu faço no mandato, dando o exemplo, né, me dedicando ao máximo. Nunca faltei a uma sessão no Senado Federal. Isso é raríssimo acontecer. Né, no parlamento brasileiro, nunca faltei, nunca peguei um avião da FAB para ir em lugar nenhum, missão oficial nenhuma, né, quando eu tive que fazer isso e fui, inclusive nos Estados Unidos, denunciar a perseguição aos presos políticos, quem é de direita e quem é conservador está sendo calado, né, e eu peguei do meu bolso e fui lá fazer, e isso me deixa muito tranquilo e com muito mais vontade de fazer diferença na política cearense. Senador, por favor, o seu café para o próximo. O meu café para o próximo que eu não sei quem é o próximo, já quero dizer para você aqui, que está participando do programa como eu agora, tendo esse privilégio, de perguntar o que você acha, né, dessa reedição do Teatro das Tesouras clássicos aqui regional no estado do Ceará. Né? PT e PSDB, parece que só existe isso. Será que não existe um modelo novo de verdade, olhando para o Ceará do futuro, né? Fazendo o que tem que ser feito de forma técnica, enfrentando realmente o que tem que ser enfrentado? Ou é só esse teatro das tesouras que sai um, passa o bastão para o outro e volta o mesmo do passado, ou seja, 6 por meia dúzia? Essa é a pergunta que eu quero saber, se acha que se isso é bom, é saudável para a nossa democracia. Senador, agora é o momento que eu acho mais incrível desse programa, tá? Em que pese eu adoro passar aqui mó tempão falando de política, mas eu queria que o senhor nos dissesse, por favor, um livro preferido e uma canção preferida, mas eu tenho um preâmbulo sobre a canção. Opa, vamos lá. Queria lhe dizer que todo mundo que veio aqui já dançou, já bateu os pés, já mexeu os braços, já recitou poema. Então fique à vontade se o senhor quiser fazer uma performance também, tá? Alguém dançou? Então, com os pezinhos, né? Assim, certo, aquela coisa assim. Mas pode pegar um também. ritmo, pode pegar um ritmo. O Capitão Wagner dançou. Ele não dançou em pé, mas ele dançou sentado. Eu não vou repetir a dança dele, porque foi uma dança eleitoral, não posso fazer isso, mas ele dançou. Dançar sentado, essa é nova. Eu quero depois ver esse vídeo. Bom, eu vou lhe mandar, senador. Mas olha, vamos lá. Um livro que me marcou muito chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. A minha vida foi antes e depois desse livro, quando eu tive síndrome do pânico, isso há 20 e tantos, quase 30 anos atrás, foi uns 30 anos mais ou menos, e ninguém sabia o que era síndrome do pânico naquela época, não tinha literatura, e eu passei momentos muito difíceis, achava que ia morrer, não tinha nada, os médicos... Teve um dia que eu fui 6 vezes no hospital, e não tinha nada, mas eu estava, assim, mentalmente muito mal. E naquele momento, esse livro me deu muitas respostas de que eu precisava, de que eu sempre tive. Né? Por que eu tive educação, uma família estruturada, né? Escola boa, oportunidade de trabalho, e uma pessoa que nasce vizinho a mim, numa comunidade, o pai bate, a mãe tá com problema do álcool e abandona, a pessoa não tem oportunidade. Isso me deixava muito assim, com um sentimento de injustiça muito grande, né? E me justificou muito. É um livro que fala de reencarnação, né? É um livro que fala de vidas passadas, com base em ciência, né? E aquilo me trouxe, assim, pela razão, eu sou um cara de muita razão, aquilo me trouxe muita
Capacidade de reflexão, né? E conforto espiritual, entendeu? Muito conforto e me deu um novo ar. A partir dali, eu comecei a mudar, dar mais tempo para o social, para a minha família. Eu só estava pensando em trabalhar até então e eu comecei a equilibrar a minha vida. Uma canção que me inspira muito, inclusive ela fala de Fortaleza, que é a terra que eu nasci. Eu cresci, a década de 80 foi a década do rock. Né? E assim, aquilo era um negócio de arrepiar as bandas do Brasil, no mundo todo, cada grupo um melhor do que o outro, mas aqui no Brasil me inspira muito o Renato Russo. E eu gosto de cantar, viu? Eu sempre nos meus aniversários, a gente leva a banda Coda, né? Que é um cover do Renato Russo, e às vezes eu vou lá dar uma palhinha. Tem uma música que eu gosto muito, que é a música Há Tempos, né? Que começa assim, parece cocaína, mas... Aí tem o refrão, que pra mim é uma coisa que tem muito a ver com política, sabe? E eu ouvia muito, Henri, quando eu ia lá pro Psi, né? Eu saía de casa pro Psi, cheio cheio de desafio, e ela dizia o seguinte... Tem que cantar, né? Então tem que cantar. Eu agradeço. Então vamos lá. Era um microfonezinho para ecoar o som. Vamos lá. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Olha aí, já passei pelo teste? Passei mesmo. Se tivesse um microfone e uma bandazinha aqui. Muito bom, senador. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, viu? A oportunidade. Senador, que delícia. Com certeza. Foi o primeiro Foi muito adjetivo legal. aqui Foi que muito veio legal. a minha E olha, cabeça. parabéns pelo estúdio, cara, de primeiro mundo. Olha, eu ando nesse país e assim, a gente é convidado para participar de muita coisa. Eu fiquei encantado com o estúdio aqui do Jornal O Estado. Parabéns. Muito E obrigada. vocês merecem mesmo, pela história que vocês têm. Muito obrigada, senador. A gente termina mais esse episódio de caráter com o caráter de Eduardo Girão.